atenção. É mole, Rincon. Provável Corinthians pra hoje que você vai ver na ESPN e no Star Plus. 9h30 da noite, não perca o timão aqui com a gente, hein? Cássio, Mendes, o Bruno Mendes, Gil ou Veríssimo. Muito bem, Lucas Veríssimo, hein? Eu também acho. Murilo, Fábio Santos ou Matheus Bidu. Maicon, olha o Moscardinho aí, ó. Wesley, Renato Augusto, Matias Rojas e Yuri Alberto. Ou seja, esse time é bola. Na Sula, o Corinthians agora leva o que tem de melhor. Porque agora a Sula é a menina dos olhos. Agora o filho ficou bonito, hein? Agora o filho ficou bonito, ficou vistoso. Falando em gente bonita... Né? Meu Deus do céu. Olha lá. Que é isso? Agora na arquibancada. Isso é um quadro, não é um... Pelo amor de Deus. Você tá louco, hein? Destoa muito desse programa. Com todo respeito aos companheiros, destoa muito desse programa, cara. A gente tenta compensar na camisa rosa do William ali, né? Apenas carismáticas, né? Bem vestidas. Mas agora a gente vê beleza finalmente no F90 com as presenças do Zupac e a barba ruiva e da Gláucia. Que é isso, Isso é hein? brincadeira, hein? Olha, eu não vou nem perguntar nada pra vocês. Eu vou deixa passar pra ela. pra lá, entendeu? Porque se a Gláucia tá no programa e eu também, é hora de farofar. A Gláucia tá emocionada, tá feliz. É pela gente? É isso, estamos no ar e eles já chegaram, Zupac, com esse provável Corinthians. Nós já, desde cedo também, pensando nessas possibilidades do que o Luxemburgo pode levar a campo hoje, acho que a gente está muito com esse provável aí que o William passou antes de nos chamar aqui. Talvez a principal dúvida ainda ali na zaga, numa possibilidade de Lucas Veríssimo no lugar do Gil, muito pelo jogo que o Veríssimo fez contra o Cruzeiro e também pelas características do zagueiro e o momento de muita oscilação até do Gil dentro da temporada, então acho que isso que nos faz pensar nessa possibilidade, mas também levando em conta a história do Gil, experiência, tudo aquilo, talvez o Vanderlei se apegue a isso também e segure o Gil como titular, mas do resto a gente imagina esse Corinthians aí, óbvio que a cabeça do Pô Fechou também pode nos surpreender. O que ele pode, assim, trazer de surpresa, além dessas dúvidas que a gente tem, especialmente entre Gil e Veríssimo? Eu estava aqui pensando, e eu não faria isso, não gostaria que ele fizesse, mas eu não ficaria tão surpreso se ele promovesse, por exemplo, o Romero a titular, né? Porque assim, porque o Wesley... Não, o Wesley e o Romero. O Wesley vem bem, mas o Wesley ainda é um menino. Eu prefiro ver o Wesley em campo hoje. O Romero, no último jogo em casa, pela Sul-Americana, deu assistência para o Wesley contra o Nils. O Romero, no último jogo, veio do banco contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e deu assistência para o Mosquito. O Romero é sul-americano, assim, é estrangeiro, mas fala espanhol, assim, todos aqui são sul-americanos, né? Menos o Rafael Ramos, que não vai jogar. Mas o Romero, paraguaio, fala espanhol, mais experiente, ele guardaria o Wesley para o segundo tempo. Eu não faria e nem acho que ele vai fazer, mas é algo que ele pode fazer. Uma dúvida que eu tenho é se ele vai manter o Maicon no time ou se ele não pode montar esse meio campo com o Gustavo Moscardo, o Gabriel Moscardo, Juan Oliveira, Renato Augusto, Matias Rojas. Um time um pouco mais solto. É outra alternativa. Mas assim, na minha cabeça, na nossa, a prévia é muito isso que a gente viu, com a principal dúvida entre Gil e Lucas Veríssimo. O Veríssimo deu uma amostra interessante em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, mas a gente entende o peso que o Gil tem dentro do elenco e na ótica do Vanderlei Luxemburgo. Se discute muito essa questão do Wesley até como titular, né, Zupa? Porque ele tem entrado muito bem nas partidas. Então tem sido muito essa opção do Luxemburgo em colocá-lo no decorrer das partidas. Mas acho que faz muito sentido até também imaginar o Romero por essas questões que você levantou, mas aí ele passa a ser essa opção de segundo tempo, né? Se o Luxemburgo precisa de uma opção, porque se questiona muito isso. Se você inicia logo com Wesley, quem seria a opção dessas mudanças também tão famosas de Luxemburgo? Aí eu acho que passaria a ser o Romero. Mas, e o Mosquito, né? E o Mosquito, que também aí, voltou, né? Fez gol, enfim, também contra o Cruzeiro e voltando de lesão. Agora já sem o Adson também, né? Que já faz exames na Europa, mas acho que pelo que o Wesley tem feito e como ele também tem sido muito usado e entrado muito bem, eu acho que isso já o credencia a ficar com essa vaga de titular, muito porque passa por esse jogo, essa classificação do Corinthians. É preciso justo, fazer, né? Começar muito bem, fazer um primeiro tempo bom, como foi contra o Nils, embora o Corinthians tenha saído para o intervalo derrotado, toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, mas era um jogo em que o Corinthians marcava em cima, era aquele jogo de pressão, e é isso que o Corinthians tem que fazer hoje contra o Estudiantes, embora seja também um time muito melhor do que o Nils, né? É o melhor desafio que o Corinthians terá na competição, a gente falava mais cedo, é o tipo de jogo que o Corinthians enfrentou na fase de grupos da Libertadores,
Libertadores, fase de grupos em que o Corinthians fracassou de maneira retumbante, jogou mal, foi eliminado de maneira precoce, foi um horror a campanha que o Corinthians fez na Libertadores. E o jogo de hoje é um jogo muito mais parecido com aqueles do que com o Universitário, News Old Boys. É bem verdade que o Corinthians do estágio atual é um Corinthians mais desenvolvido do que aquele embrião de trabalho muito ruim, diga-se de passagem, do Vanderlei Luxemburgo. Agora, em relação ao Wesley, seria até injusto ele não ter a chance agora, porque assim, enquanto a competição era dos meninos, ele jogou e jogou bem. Aí agora que a competição virou dos principais e que o Roger Guedes foi embora e que o Adson foi embora e que ele vem ganhando espaço, né, seria injusto ele não ter essa oportunidade. Eu contaria com o Wesley desde o princípio, mas é bom a gente olhar para o Corinthians como time e olhar para o adversário também, porque hoje é aquele jogo que a gente tem que olhar muito para o Corinthians e muito para o adversário, porque o Estudiantes é um bom time de futebol, com um bom treinador, com jogadores experientes, vencedores pelo próprio clube e que promete equilibrar muito o confronto aqui em São Paulo e semana que vem na Argentina. O técnico do Estudiantes, o Eduardo Domingues, ele falou até em coletiva agora antes dessa partida, antes da viagem aqui para o Brasil, sobre o trabalho do Luxemburgo e diz que o Corinthians evoluiu muito sob o comando do Luxemburgo, por ser o Corinthians, com toda a história que tem, já conhecido também no continente, mas ele fala desse momento, né? Até se referindo ao tempo que o Corinthians ficou aí sem perder e tal. Então, de uma evolução até de trabalho desse Corinthians. Estamos aqui à disposição para esse bate-papo, William. Tudo anotadinho, ó. Bastante coisa pra gente conversar, tá? Que eu sou da reportagem raiz aqui. E a letra é bonita, hein? Mostra essa letra aí de novo. Você gostou, né? A letra é de criança, William Mostra Tavares. aí, Tem essa de tablet. Ah, que bonitinha, ó. Né? Não tem tablet, não. É papel e caneta. Dá pra Papel, mostrar mais perto, arranquei a folha do caderninho, ó. É caligrafia. Não, porque aí vocês vão pegar todas as minhas anotações. Mas eu entendo quando ele cita a opção do Romero, só que eu acho que tem... O Romero ainda é uma opção. Isso. Para um jogo. Eu ainda não vejo o Romero como uma certeza. E quando a gente debate sobre o tamanho do confronto, que se assemelha muito mais, acho que foi o Paco que falou, não lembro se ele ou a Glaucia, se assemelha muito mais ao que encarou na fase de grupo da Libertadores do que exatamente o desenho ali de Sul-Americana, que o Corinthians foi tateando, foi negociando, foi especulando para ver até que ponto ia se apropriar desse filho. Porque agora o filho ficou bonito, né? Cresceu, tá bonitão. Aí a coisa se aproxima. Aí tá linda. Então, como eu vejo muito mais uma aposta, uma ideia, uma possibilidade, uma arma para o segundo tempo, como queiram chamar, do que uma certeza, eu acho que não dá para negociar muito num jogo como esse. Virou a grande prioridade, virou um jogo muito difícil e é um jogo dentro de casa. Eu acho que tem pouca margem para você sentir se o Romero vai te responder pelo terceiro jogo ou não. Para mim é o adversário mais difícil de todos. Eu também acho. Até envolvendo a Libertadores. Sim. Só que tem o duelo, né? Mais complicado. O duelo, sem dúvida. E tem um ponto que a gente tem que ressaltar. Eu escalaria hoje o Fábio Santos. O Estudiantes, ele joga muito por aquele setor, ele vai explorar muito aquele lado do ataque. Eu gosto do Bidu, mas o Bidu que me agrada hoje é do meio para frente. O Bidu do meio para trás ainda não é um garoto que mostra essa segurança e evolução, porque ele vai acontecer, é natural. Ele vai trabalhar para isso, para evoluir na carreira. Mas o Fábio te dá a opção até de fechar como um terceiro zagueiro, te segura um pouco mais, cadencia jogo. Então talvez esteja ali também uma observação do Vanderlei, até para escalar o Fábio e optar por alguém mais experiente, William. É um ponto de atenção para esses Estudiantes, que é um time, como eu disse, muito experiente, mas que gosta muito daquele setor, daquele lado do campo. Bom lembrar que no jogo contra o Goiás até fez um bom primeiro tempo contra o Estudiantes, fora de casa. Mas aí depois da expulsão, né? Aí o Estudiantes deitou 3-0, depois 2-0. O negócio do jogo tem 90 minutos, às vezes complica, às vezes atrapalha, né? Às vezes atrapalha. E o duelo, você falou de duelo, só para arrematar, para mim o jogo é hoje. Mais do que a volta, se o Corinthians conseguir, vai ter a classificação passa muito. Claro que são 2 jogos, mas hoje... Principalmente pelo jogo de hoje, né? Hoje é o jogo do Corinthians. Em relação ao que o Edu falou do Fábio Santos, assim, eu não gosto da temporada do Fábio. É um jogador enorme na história do Corinthians. Eu não gosto da temporada que o Fábio Santos faz, mas para o jogo de hoje eu manteria, porque assim, o Corinthians ele tem que tomar iniciativa e tentar construir o resultado hoje para ter um pouco mais de conforto semana que vem e tentar não passar o que passou contra o São Paulo, né? Vantagem magra e não foi o suficiente para defender. Eu começaria com o Fábio Santos e caso as coisas não se desenrolem como esperado no primeiro tempo, em parte do segundo, aí ele tem a alternativa mais ofensiva, que é colocar o Matheus Bidu, que é um cara que de fato marca pior, mas ataca mais do que o Fábio. Eu iniciaria com o Fábio, com a linha um pouco mais experiente e
deixaria como alternativa para o segundo tempo, porque de fato o Corinthians tem hoje que construir algum tipo de resultado mais interessante, porque mesmo nos jogos contra os mais fracos, Universitário e News, pela Sul-Americana, o Corinthians não jogou bem fora de casa, né? Administrou a vantagem magra construída dentro de casa, mas sofreu um pouquinho ali, tanto em Lima quanto em Rosário, contra adversários mais frágeis, né? O Estudiantes é um time que poderia perfeitamente estar disputando o mata-mata de Libertadores, não tá pelas temporadas anteriores, não propriamente por essa. Vamos lembrar, quinto colocado no último campeonato argentino, à frente de vários times que estão jogando ou que já jogaram a Libertadores, e teve uma das melhores campanhas da fase de grupos da Copa Sul-Americana e atropelou o Goiás, que é um time que hoje está na mesma faixa de Campeonato Brasileiro do que o Corinthians, né? E até, né, Zupa, ainda lembrando, dentro de Sul-Americano, o jogo da volta contra o News, fazendo um jogo como o Corinthians fez com o Estudiantes, muito mais perigoso numa volta, né? Conseguiu se segurar lá contra o News, muito também pelo que era o adversário, né? Se a gente for olhar contra o Estudiantes seria diferente. E a gente também ainda tem essa dúvida, ou até discute ali a defesa do Corinthians, porque esse tem sido um ajuste que a gente não vê tanta evolução, né? Assim, se a gente for olhar o trabalho do Luxemburgo, é sempre um ponto que a gente pega. Esse ajuste defensivo, como ele falta, muitas vezes essa saída também de bola da defesa, como acaba prejudicando ao Corinthians, enfim, a saída errada, o posicionamento, isso ainda também é muito questionado, né? Então eu acho que nisso que vem esse levantar de, poxa, talvez ele possa colocar um Lucas Veríssimo por isso, também de construir jogo, enfim, ou até mais uma solidez. O Edu até fala, poxa, fazer uma linha ali, talvez uma possibilidade de 3 zagueiros. O Luxemburgo pensa num jogo de volta, né, por conta de fazendo um resultado aqui e indo para se segurar lá na Argentina. Aí possa ser uma possibilidade. Enquanto o Edu, a hora que o Edu falou, me veio à memória, me lembro do Lucas Veríssimo na época de Santos, como o São Paulo muitas vezes montava essa linha de 3 e o Lucas era o cara que ficava pela direita. Tipo então, o Bruno Mendes hoje. Exatamente. Né? E aí era ele quem fazia essa lateral direita, né? Quando ele estava nessa linha de 3 zagueiros, enfim. Então ele se apresenta também nessa possibilidade, né? Para que o Vanderlei consiga trabalhar dessa forma também, pensando nas fases do jogo, mas aí acho que mais adiante. Agora, é esse também um ajuste que o Corinthians tem que ter muita atenção, né? Tem, porque o time do Estudiantes é um time que tem média de posse de bola com o Eduardo Domingues, o seu técnico recém-assumido, são 6 jogos só do Domingues como técnico, uma média de posse de bola até superior à do Corinthians com o Luxemburgo. Não sei se hoje o Estudiantes vai tentar controlar o jogo, mas não é um time de ficar lá atrás o tempo inteiro, né? É um time que joga, um time com jogadores muito experientes. Aliás, é interessante, existem até semelhanças entre esse Estudiantes e esse Corinthians, no sentido, o Estudiantes tem como um dos seus principais dirigentes o capitão do seu último título de Libertadores, que é o Juan Sebastián Verón, lá pro Rita Verón, que não está aqui, está no México. Ele é vice-presidente do clube e é muito atuante. O Corinthians tem como seu gerente o Alessandro, o capitão da conquista de 2012. A gente olha pro time do Estudiantes e é um time de jogadores veteranos, muitos veteranos. A média de idade dos titulares é de 30 anos e muitos deles que já passaram pelo clube e voltaram. Andújar, o Mauro Bocelli, o Federico Fernandes voltou agora, fica no banco, vários outros experientes, como o Lolo, como o José Sosa. É um time experiente, tal qual o Corinthians, que é um time de elenco mais rodado, vários deles que voltaram depois de conquistas pelo Corinthians e aventuras por outros clubes. E o craque do Estudiantes, hoje, é o número 10, que desequilibra ofensivamente e tem cabelinho descolorido, que é o Rohraiser. O do Corinthians também era, até que vieram os catares do Al Rayyan e levaram o Roger Guedes embora. Então existem semelhanças entre o Corinthians e o Estudiantes. É um time rodado, um time que não é veloz, mas é um time que trata bem a bola. Não sei se hoje com o Bocelli como titular ou com o Mauro Mendes, geralmente jogam os dois, mas fora de casa vai jogar um só. O Bocelli mais experiente, Mauro Mendes com um pouco mais de mobilidade, mas são armas interessantes que o Estudiantes tem para o jogo de hoje.